Hola, ¿cómo están? Bueno, esta es la segunda parte de contracciones. Si no viste el video 1, anda a mirarlo, ¿sí? Así te complementa lo que aprendiste en el video anterior. ¿Están prontos? Prontos para aprender? Continuar aprendendo contrações? Muito bem. Essa é a segunda parte do vídeo sobre contrações. O que eram as contrações? As contrações eram as preposições e os artigos que eu juntava e eram obrigatórios esse quadrinho daqui. Sim? Eu juntava a com a e era a com crase, a lá, ao, al, em a, na, em lá, no, em el, de mais a, da, de lá, de mais o, do, del, por mais a, pela, por mais o, pelo, por el. ¿Sí? Entonces estas contracciones las tenés que saber cuando usás algo, querés decir una frase y tenés que decir en la playa, na, voy a la playa, a, voy al restaurante, au. ¿Sí? Te tiene que salir automáticamente, aunque no sepas el vocabulario, aunque algunas palabras no las conozcas, estas contracciones, sí, está bueno que las sepas porque las vas a necesitar mucho, ¿sí? Muito bem. Agora, vimos assim, em geral, as contrações. Sempre que eu vou usar uma contração, obviamente na minha frase, eu vou ter um verbo, sim? Então, eu vou ter um verbo, como vimos no primeiro vídeo, ir. Ir à praia, ir ao cinema. O verbo ir sempre vai ser ir a e depois vem o lugar, sim? Então sempre vai ser ir a. E eu junto feminino e masculino, a com crase ou ao. Então, por exemplo, se eu falo morar, sempre eu vou morar em algum lugar, sim? Então a primeira coisa que eu tenho que saber é o meu verbo usa uma preposição. Que preposição? A preposição a preposição em, a preposição de. Para quê? Para ver se depois eu vou ter que fazer essa contração ou não. Como eu sei se eu faço ou não faço a contração? Aqui. Muito bem. Sempre que eu tiver depois desse verbo um lugar, um país ou um continente, eu vou fazer a contração. O que significa isso? Significa, por exemplo, que eu falo, eu moro, penso o verbo morar, morar é morar em algum lugar, eu tenho em, eu vejo o quadrinho em. Então, o que me diz aqui? Que se eu tenho um país, por exemplo, eu vou usar o artigo na frente, sim? Então, eu vou ter que fazer a contração. Então, vai ser, eu moro em, sim? Eu vou colocar Argentina. Argentina. Muito bem, a Argentina é um país. Um país, eu vou ter que usar um artigo na frente. Eu vou usar um artigo na frente. E aqui eu não vou usar o artigo na frente. Então, Argentina, feminino. Então, vai ser a Argentina. Eu moro em mais a, em mais a, na. Eu moro na Argentina. Agora, se fosse Brasil. Brasil masculino. Então, em vez de a, seria o. Então, vai ser eu moro em mais o no Brasil. No Brasil. Mas agora, ao invés de colocar um país, eu coloco uma cidade e não um país. Ah, uma cidade. Então, quando eu tenho um país, eu coloco o artigo. Mas quando eu tenho a cidade, eu não coloco o artigo. Então, como fica? Muito bem, a mesma frase. Eu moro em Buenos Aires. Muito bem, falei que cidade não leva. Então, eu junto com alguma coisa
Não, vai ficar eu moro em Buenos Aires. Eu moro na Argentina. País tem um artigo, eu faço a contração e cidade não tem. Sim? Muito bem. Tem exceções? Sim, tem algumas exceções de países e exceções de cidades. As principais vão ser Rio de Janeiro, que é uma exceção, Cuba, Portugal. Sim? Então, falar, eu não entendi muito bem. Por que é uma exceção? Porque se eu falo, por exemplo, eu moro em Buenos Aires, agora se eu quisesse dizer Rio de Janeiro, o correto seria eu moro em Rio, mas não é. É uma exceção. Então vai ser eu moro no Rio de Janeiro. Sim? Então sempre eu vou usar o verbo, eu vejo qual é a preposição para ver se eu tenho que fazer ou não a contração. Sim? Se eu tinha, por exemplo, o que vimos, verbo ir, eu tenho o verbo ir, eu sei que verbo ir é ir a, e depois eu vou colocar o lugar. O lugar leva o artigo? Sim, o lugar leva o artigo. Então sempre vai ser ir a com crase ou ao ser masculino. Sim? Então eu vejo as duas coisas sempre. Vejo o verbo, vejo que preposição segue e depois eu vejo se eu preciso fazer essa contração ou não. Sempre que eu tiver um lugar, sempre que eu tiver um país, sempre que eu tiver um continente, eu vou ter que fazer essa contração. Porque na frente dessas palavras eu coloco o artigo e na frente de cidade eu não coloco o artigo. Então vai ficar somente a preposição. Sim? Dá para entender? Ou mais ou menos? Espero que sim, que estejam entendendo. Sim? Então, muito bem. É fácil. Vejo o quadrinho, memorizo esse quadrinho e vejo que preposição vai depois do verbo. Sim? Tudo bem? Muito bem. Espero os comentários. Sí, y si te gustó, dale un me gusta, los comentarios, así vamos viendo y vamos armando videos según los comentarios que me dejen, sí, y suscríbete si te gusta. Nos vemos en el próximo video. Chao.